Olá, Lídias, mais uma vez juntas, pastora Elisângela Guiar. Nesta hora vamos dar início a mais uma parte da leitura do livro Heroínas da Graça, de Ruth Salviano. E o título da guerreira que nós vamos conhecer hoje é Manual Medieval de Instrução dos Filhos. Nós vamos conhecer a história de Ruolda, que se passa nos anos de 824 até 844, no século IX, que assim nos diz. Existe na Biblioteca de Barcelona, na Espanha, uma cópia do século XV de um manual de educação para os filhos, já publicado em diversos países, e de autoria de uma cristã do século IX chamada Ruolda. Segundo o relato da própria, Ruolda se casou com o Duque Bernardo no ano de 824, na presença do imperador Luís I, filho de Carlos Magno, seu parente. O seu primogênito foi chamado de Guilherme, em memória ao seu avô, primo do imperador. Ela teve um segundo filho, Bernardo, que foi enviado ainda bebê para ser educado pelo bispo Elefantus. Ruolda se ocupou da escrita de seu manual de novembro de 841 até fevereiro de 843 e pediu ao filho Guilherme que lesse para o irmãozinho quando ele alcançasse a idade para compreendê-lo. O manual dirigido a Guilherme é bem completo. Começa falando sobre a Trindade e oferecendo conselhos práticos para a oração. Dedica 3 capítulos aos deveres morais e discorre sobre vícios e virtudes, boas relações com as aflições do mundo, dons do Espírito Santo e as beatitudes que permitem buscar a perfeição. Ruolda escolheu alguns trechos dos Salmos para a meditação dos filhos, citando outras passagens bíblicas que conhecia de cor, mais de 650. Ela considerava a oração absolutamente necessária e aconselhou Guilherme a estar atento às coisas espirituais, orando com concentração e pureza. Pediu também que o primogênito cuidasse do pai em sua velhice e nunca se entristecesse durante a vida dele. O livro termina com versos, uma lembrança histórica da vida do filho, uma lista de mortos da família e o próprio epitáfio da autora, ou seja, a inscrição de sua lápide. 1 ano depois da escrita, ela morreu. O marido e o filho primogênito morreram em batalhas, na tentativa de fundar um principado no sul da França. Bernardo, o caçula, seguiu a carreira política e o filho dele, Guilherme, o piedoso, fundou com Abade Vernon a abadia de Cluny. Um triunfo póstumo para a avó, que desejava que sua descendência fosse de cristãos tementes. O Manual de Ruolda é um documento singular, pois é o único livro de educação da época escrita por uma mãe para os seus filhos, instruindo os filhos. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não desprezes a instrução de sua mãe. Provérbios 1, versículos 7 e 8. Uma mulher tão distante de nós no tempo e nas circunstâncias da vida, mas com o mesmo desejo que temos hoje, que os filhos temam a Deus, que o bom de Ruolda, que escreveu o seu livro, pois sua morte precoce impediu que educasse os filhos como gostaria. Os insensatos desprezam a sabedoria porque acreditam
que não necessitam dela e que, pela força do seu braço, podem ser os próprios guias. Já a mulher sábia entende que o temor de Deus é imprescindível para os filhos. Ela lhes ensina a quebrar a tendência de se autogovernar, sendo submissos à autoridade dos pais e de Cristo. Querida mãe cristã, você pode não ter habilidade para escrever um manual de educação, mas pode e deve orientar os seus filhos a temer a Deus em oração. Vamos orar. Querido Pai, como mãe cristã, o meu maior desejo é ver meus filhos temerem e servirem a Ti. Ajuda-me a priorizar, a ensiná-los no caminho do Evangelho e a guardar a Tua vontade. Amém. E aqui terminamos a história de mais essa heroína da nossa fé, nos tempos primitivos. Te aguardo na leitura dos próximos episódios e na história das próximas mulheres que foram notáveis no Evangelho.